Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer a si mesmos, uma pergunta desconfortável. Uma pergunta que atravessa as aparências religiosas e alcança os lugares mais profundos da alma. E se eu estiver enganado sobre minha própria condição espiritual? E se aquilo que chamo de fé for apenas hábito? E se minha segurança diante de Deus estiver construída sobre algo que nunca teve fundamento verdadeiro? Vivemos em uma época em que milhares de pessoas carregam o nome de cristãs, frequentam igrejas, conhecem versículos e participam de atividades religiosas. Mas será que isso é suficiente? Será que a familiaridade com as coisas de Deus é a mesma coisa que conhecer a Deus? Essa é uma das questões mais inquietantes levantadas por A.W. Tozer, um homem que enxergou, décadas atrás, uma crise espiritual que hoje parece ter alcançado proporções ainda maiores. Tozer observava que algo estava mudando silenciosamente dentro do cristianismo. Aos poucos, a preocupação com a santidade estava sendo substituída pela busca por popularidade. O desejo de agradar a Deus estava cedendo lugar ao desejo de agradar as pessoas. O culto, que antes era um lugar de reverência, confronto e arrependimento, começou a se transformar em um espaço onde o homem moderno pudesse se sentir confortável. E talvez seja justamente aí que reside um dos maiores perigos espirituais do nosso tempo. Porque o Evangelho nunca foi criado para deixar pecadores confortáveis em seus pecados. Pelo contrário, sua função sempre foi revelar a gravidade do pecado e conduzir homens e mulheres ao arrependimento. A questão é que o ser humano naturalmente prefere uma religião que não exija mudanças profundas. Gostamos de ouvir mensagens que nos encorajam, que nos fazem sentir bem, que nos prometem vitória, prosperidade e realização. Mas o que acontece quando o Evangelho passa a ser apresentado apenas como um caminho para o sucesso pessoal? O que acontece quando a cruz deixa de ser o centro da mensagem? O resultado é uma geração que deseja os benefícios do cristianismo sem aceitar suas exigências. Pessoas que querem a coroa, mas rejeitam a cruz. Querem o conforto das promessas divinas, mas não a transformação que essas promessas produzem. Talvez uma das declarações mais desconcertantes de Jesus seja justamente aquela em que ele afirma que quem deseja segui-lo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e acompanhá-lo. É uma declaração estranha para os padrões modernos. Afinal, a cruz nunca foi um símbolo de entretenimento, nunca foi um objeto decorativo. No mundo antigo, a cruz representava a morte, representava vergonha, representava o fim da vontade própria. E ainda assim, Cristo escolheu justamente essa imagem para definir o discipulado. Isso deveria nos fazer pensar: será que o cristianismo que praticamos hoje se parece com aquilo que Jesus ensinou? Ou será que criamos uma versão mais confortável, menos exigente e mais adequada aos desejos humanos? Tozer acreditava que um dos maiores problemas da igreja moderna era aquilo que ele chamava de falsa conversão. Pessoas eram levadas a tomar decisões religiosas, mas não necessariamente eram conduzidas ao verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, a mensagem apresentada era centrada apenas nos benefícios que Cristo poderia oferecer. Venha a Jesus para ser feliz. Venha a Jesus para resolver seus problemas. Venha a Jesus para encontrar paz. Embora Cristo realmente transforme vidas e traga esperança, essa nunca foi a essência da mensagem apostólica. Quando os apóstolos pregavam, a primeira palavra frequentemente era: arrependam-se. E talvez seja justamente essa palavra que nossa geração mais evita ouvir. Arrependimento não significa apenas sentir culpa. Não significa derramar lágrimas durante uma pregação emocionante. Arrependimento é mudança de direção.
É reconhecer que vivíamos longe de Deus e decidir abandonar esse caminho. É admitir que nosso coração estava em rebelião contra seu Criador. É abandonar a antiga forma de viver para se submeter ao senhorio de Cristo. Trata-se de algo muito mais profundo do que uma emoção passageira. Trata-se de uma transformação de vida. Por isso, uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer não é: eu frequento uma igreja, mas eu fui transformado. Porque a verdadeira conversão produz mudanças. Ela altera desejos, prioridades, pensamentos e atitudes. Não significa perfeição instantânea. O cristão continua lutando contra suas fraquezas, continua enfrentando tentações, continua travando batalhas internas. Mas existe uma diferença fundamental. Agora há uma guerra contra o pecado. Agora existe tristeza quando se desagrada a Deus. Agora existe fome por santidade. A direção da vida muda. O problema é que muitas pessoas confundem atividade religiosa com vida espiritual. Podem passar anos envolvidas em práticas cristãs sem jamais terem experimentado o novo nascimento descrito nas Escrituras. Sabem falar sobre Deus, mas não caminham com Deus. Conhecem conceitos teológicos, mas não possuem comunhão genuína com Cristo. Possuem aparência de piedade, mas carecem do poder transformador que acompanha uma fé verdadeira. E essa é uma realidade assustadora, porque cria uma falsa sensação de segurança. Talvez a falsa segurança seja uma das armadilhas espirituais mais perigosas que existem. É a ideia de que tudo está bem, quando na verdade algo está profundamente errado. É acreditar que uma experiência passada garante uma condição espiritual presente. É confiar em uma oração feita anos atrás, enquanto a vida atual demonstra total indiferença à vontade de Deus. A Escritura constantemente nos chama não apenas para olhar para trás, mas para examinar o presente. Existe fruto, existe transformação, existe perseverança, existe amor pela verdade, existe desejo sincero de obedecer a Cristo. Essas perguntas são desconfortáveis justamente porque removem nossas máscaras. Elas nos obrigam a olhar além da imagem que projetamos para os outros. E muitas vezes, a realidade interior é muito diferente da aparência exterior. Podemos enganar pessoas, podemos impressionar líderes religiosos, podemos convencer familiares e amigos, mas não podemos enganar a Deus. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece as intenções mais profundas do coração humano. Talvez seja por isso que as palavras de Tozer continuam tão relevantes. Ele entendia que o maior perigo para a igreja não era apenas a oposição do mundo. O maior perigo era uma religião sem poder, uma fé sem transformação e um cristianismo sem cruz. Porque quando a cruz desaparece, o arrependimento desaparece junto. E quando o arrependimento desaparece, sobra apenas uma versão superficial da fé, incapaz de produzir homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Deus. Ao final de tudo, a questão não é quantas mensagens ouvimos, quantos cultos frequentamos ou quantos anos passamos dentro de uma igreja. A questão é muito mais pessoal. Cristo realmente governa nossa vida? Existe evidência de que fomos transformados por sua graça? Nossa fé é apenas uma tradição herdada ou uma realidade viva e presente? Essas não são perguntas para produzir medo, mas para despertar reflexão. Porque existe uma enorme diferença entre possuir uma religião e possuir uma relação viva com Deus. E talvez a maior tragédia seja descobrir tarde demais que passamos a vida inteira próximos das coisas de Cristo, sem jamais estarmos verdadeiramente em Cristo. Por isso, antes de examinar a fé dos outros, examine a sua própria. Antes de apontar para os erros do mundo, olhe para dentro do seu coração. Porque a eternidade é séria demais para ser construída sobre ilusões.
E a verdade é preciosa demais para ser substituída pelo conforto de uma falsa segurança. Há uma característica marcante da falsa conversão que quase ninguém percebe de imediato. Ela permite que a pessoa continue sendo exatamente quem sempre foi. Seus gostos permanecem os mesmos, suas ambições continuam ocupando o centro da vida, seus pecados favoritos são preservados e sua consciência, pouco a pouco, aprende a conviver com aquilo que antes deveria causar inquietação. A religião passa a funcionar como um adorno espiritual, algo acrescentado à vida, mas não algo que a transforma. Isso deveria nos alarmar profundamente, porque o Evangelho nunca foi apresentado como um complemento para a velha natureza. Ele foi apresentado como o anúncio de uma nova vida. Observe os homens e mulheres que encontramos nas páginas das Escrituras. Quando tiveram um encontro verdadeiro com Deus, algo mudou radicalmente. Não porque se tornaram perfeitos da noite para o dia, mas porque passaram a enxergar a si mesmos de forma diferente. A presença de Deus produziu humildade onde havia orgulho, produziu temor onde havia indiferença, produziu arrependimento onde havia autossuficiência. O problema de nossa geração é que muitos desejam experimentar os privilégios da fé sem experimentar o impacto da santidade divina. Querem um Cristo que os console, mas não um Cristo que os confronte. E talvez uma das evidências mais claras dessa crise seja a crescente dificuldade que muitas pessoas têm em ouvir verdades desconfortáveis. Vivemos em uma cultura que valoriza mensagens leves, rápidas e agradáveis. Tudo precisa ser inspirador. Tudo precisa ser motivacional. Tudo precisa fazer o ouvinte sentir-se bem. Mas a verdade nem sempre produz conforto imediato. Às vezes ela fere antes de curar. Às vezes derruba antes de reconstruir. Às vezes expõe uma doença oculta para que a cura possa finalmente começar. Um médico que esconde o diagnóstico para não ofender seu paciente não demonstra amor, demonstra negligência. Da mesma forma, uma mensagem que ignora o pecado para preservar o conforto das pessoas pode agradar os ouvidos, mas dificilmente salvará almas. Existe também um perigo silencioso na familiaridade excessiva com as coisas sagradas. Quando alguém cresce ouvindo sermões, cantando hinos e participando de atividades religiosas, pode facilmente confundir proximidade com transformação. O coração humano possui uma incrível capacidade de se acostumar até mesmo com aquilo que deveria causar reverência. É possível ouvir sobre a cruz tantas vezes que ela deixa de causar impacto. É possível ouvir sobre a eternidade tantas vezes que ela deixa de provocar urgência. É possível ouvir sobre arrependimento tantas vezes que a consciência se torna insensível. E quando isso acontece, a pessoa passa a acreditar que conhecimento espiritual é a mesma coisa que vida espiritual. Tozer frequentemente alertava que Deus não está impressionado com nossa atividade religiosa. O céu não se maravilha com agendas cheias de compromissos cristãos, com discursos eloquentes ou com aparências cuidadosamente construídas. Deus olha para algo muito mais profundo. Ele observa o coração, observa aquilo que somos quando ninguém está olhando. Observa nossos pensamentos secretos, nossas motivações ocultas e nossas verdadeiras prioridades. Isso significa que alguém pode parecer extremamente comprometido diante dos homens e, ao mesmo tempo, estar espiritualmente distante de Deus. Essa realidade deveria produzir em nós uma santa cautela. Não para vivermos em constante dúvida, mas para nunca substituirmos sinceridade espiritual por mera aparência religiosa. Há ainda outra pergunta que merece reflexão. Se o Espírito Santo fosse retirado da vida de muitas pessoas que se dizem cristãs, o que realmente mudaria? Suas rotinas continuariam praticamente iguais? Seus interesses permaneceriam os mesmos?
Seus objetivos continuariam intactos? Essa é uma pergunta perturbadora porque revela aquilo que ocupa o centro de nossas afeições. Quando alguém nasce de novo, Deus deixa de ser um detalhe periférico e passa a ocupar o lugar principal. Sua presença torna-se desejável, sua palavra torna-se necessária, sua vontade torna-se prioridade. Não porque exista perfeição, mas porque existe uma nova inclinação no coração. Existe um novo amor, existe uma nova fome pela presença de Deus. E talvez seja exatamente neste ponto que cada pessoa precisa parar e refletir seriamente. Não sobre o que aconteceu anos atrás, mas sobre quem ela é hoje. O Evangelho não nos convida apenas a recordar uma decisão passada. Ele nos chama a caminhar diariamente com Cristo. A verdadeira fé não é sustentada apenas por uma lembrança, mas por uma relação viva e contínua. Por isso, antes que a eternidade transforme todas as dúvidas em certezas irreversíveis, vale a pena fazer um exame honesto da alma. Vale a pena perguntar se existe vida onde apenas existe aparência. Vale a pena perguntar se nossa confiança está em uma experiência religiosa ou na obra transformadora de Cristo. Porque nada é mais perigoso do que estar convencido de que está salvo enquanto caminha sem perceber, para longe daquele que é a própria fonte da salvação.